Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional você encontra uma livraria CPAD. Ali você compra livros, revistas, bíblias, comentários bíblicos, material para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a CPAD, a nova loja está na rua João Tobias, 360, Belenzinho, no Belém, no metrô Belém, ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então, ali na CPAD, você procura aqui em São Paulo, lógico, Moisés, a Berenice, Pastor Jefferson e toda a sua equipe, e ali você vai ser muito bem atendido. Também na livraria da associação, você no térreo do novo templo ali do Belenzinho, você ali com o pastor Silas e o Alex, você também compra bíblias, revistas, material evangélico na livraria da associação. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso parceiro direto aqui, nosso amigo, você compra online do aconchego da sua casa e recebe aí mesmo na sua casa. Portanto, vale a pena você investir no seu desenvolvimento espiritual. E se você quiser contribuir com o nosso canal, aqui embaixo tem o número do celular com DDD 11 989 15 6905, é a chave Pix. Você pode mandar a sua oferta, ela será muito bem aproveitada. Quero também chamar aqueles que podem nos patrocinar. Entrem lá no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br, albrunol@yahoo.com.br. Venha ser nosso patrocinador, nós estamos precisando. Também quero elogiar e agradecer o pastor Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos cedido essa casa, esse espaço, para fazermos aqui um estúdio provisório para a gravação dessas videoaulas. Deus abençoe o irmão Reginaldo e toda a sua família. Também agradecer o Josué, esposo da irmã Marilene, que tem também trabalhado aqui conosco voluntariamente, tem nos ajudado. Deus abençoe, irmão Josué, e todos os demais que, direto ou indiretamente, estão contribuindo conosco. Às vezes é financeiramente, às vezes é uma orientação, às vezes é um espaço, enfim, tudo isso tem valor e Deus está pronto para recompensar a cada um. Então, voltando aqui na lição, estamos na lição de número 7, do dia 18 de agosto de 2024, da lição de jovens. Deus abate o coração orgulhoso. É o terceiro trimestre de 2024, na cova dos leões. O pastor comentarista é o pastor Valmir Nascimento, jurista, mestre em teologia, doutorando em filosofia e pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Cuiabá, no Mato Grosso. Oremos pelo nosso comentarista, para que Deus continue dando a ele sabedoria e graça nos comentários da lição. Quero te lembrar, deixa aqui embaixo o seu gostei, deixe também algum comentário, uma paz do Senhor, uma crítica construtiva, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus, e incentive outras pessoas, seus amigos, contatos, familiares, a se inscreverem também aqui no nosso canal. Vamos à lição 7 de jovens, então. Texto principal: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. O resumo da lição, desculpa. Nunca devemos nos orgulhar de nossas capacidades
e realizações, pois em tudo dependemos da graça de Deus. Os objetivos desta lição: primeiro, apresentar o edito do rei e o relato do seu sonho. Segundo objetivo, aprender com a conduta de Daniel na interpretação do sonho. E terceiro objetivo, compreender como se deu o cumprimento do sonho e a restauração de Nabucodonosor. O texto bíblico está em Daniel 4, do versículo 1 ao 6. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Hoje nós vamos explorar o 4º capítulo do livro de Daniel, que apresenta um impactante testemunho pessoal do rei Nabucodonosor. Neste relato, testemunhamos como a sua soberba o levou, por causa da sentença de Deus, a uma condição de insanidade, fazendo-o viver como um animal selvagem por um período conhecido como 7 tempos, até que Deus o redimiu dessa situação. Ao fim desse período, Nabucodonosor experimentou uma profunda transformação, reconhecendo a sabedoria do Deus Altíssimo. Vamos ver esse relato aí. Primeiro, o edito e o sonho do rei. Alguns falam édito, outros edito, mas como não tem acento, falaremos edito. O edito real. O 4º capítulo do livro começa com um edito de Nabucodonosor, uma espécie de pronunciamento oficial para conhecimento de todos. É um proclame geral. Nele o rei declara a grandeza de Deus, ele dá testemunho de Deus. Contudo, como veremos, o reconhecimento da grandeza de Deus pelo rei se deu somente depois da experiência dramática que ele narra a seguir. É só depois do que ele passou que ele reconhece a grandeza de Deus. Segundo, a satisfação momentânea do rei e o seu sonho. O rei estava satisfeito e próspero em seu palácio. Tudo ia bem, estava tudo bem. Com suas conquistas, ele havia estendido o domínio do seu vasto império, alcançando grande sucesso. Ele era um homem bem-sucedido. Nabucodonosor desfrutava de riqueza e fama e poder, né? Sua cidade, Babilônia, era um esplendor e ele se sentia sossegado. No entanto, a paz e a satisfação do rei foram abruptamente interrompidas por um sonho perturbador. Então, veja que agora começa a estreitar a coisa para ele. Convocados para darem a interpretação do sonho, mais uma vez, os sábios da corte não são capazes de desvendar os seus sentidos. Já é a segunda vez que isso acontece. O rei, então, manda chamar novamente Daniel. O monarca sabia que Daniel era diferente
em quem habitava o espírito de um ser divino. Diante das dificuldades, os descrentes buscam o socorro daqueles que dão testemunho de Deus. E Daniel era um testemunho, uma testemunha viva do poder de Deus. Então, ele estava tudo bem, rico, famoso, mas agora teve um sonho perturbador e ninguém decifrava, então ele manda chamar Daniel. Número 3, a descrição do sonho. Vamos ver. Ao narrar o sonho, o rei diz ter visto uma árvore frondosa que crescia cada vez mais até a sua copa chegar ao céu. Olha que árvore gigante. Suas folhas eram belas e muitos eram os seus frutos. Os animais do campo se abrigavam debaixo dela, dessa árvore frondosa, e os pássaros faziam ninhos em seus ramos. Está tudo aí no versículo 10 a 12. No sonho surge uma sentinela, um anjo que descia do céu, que dava ordem para que a árvore fosse derrubada, deixando somente o toco e suas raízes, presos com ferro e bronze. Olha a descrição. Ele deveria ser molhado como o orvalho do céu, esse tronco, e viveria com os animais selvagens. Está falando do toco e das raízes desta árvore que foi dado ordem para cortar. Durante 7 tempos, teria a mente de um animal selvagem, em vez... Deus me ajude, obrigado porque você falou saúde, né? Teria a mente de um animal selvagem em vez de mente humana. Tudo isso tem a ver com o toco e tem a ver com Nabucodonosor, que é o que a gente vai ver agora, Daniel interpretando o sonho e dá conselho ao rei. Número 1, aprenda com Daniel, agindo com prudência. Tem que tomar cuidado. Depois de ouvir o relato do sonho, Daniel ficou bastante estarrecido durante certo tempo, de sorte que até mesmo o rei tentou tranquilizá-lo. Então, ele ficou perturbado também, porque ele já sabia que a chapa ia esquentar. Daniel, porém, sabia do significado do sonho e possivelmente estava preocupado em como declarar a interpretação ao rei. Então ele estava correto, ele estava preocupado. Mesmo para comunicar a verdade, é preciso ter prudência e saber a forma adequada de se expressar. Ou seja, escolher bem o momento, escolher bem as palavras, ter a graça de Deus para poder falar, para poder comunicar a verdade. Isso aqui, ele ia dar a interpretação para o rei Nabucodonosor, o rei do Império Babilônico. Então, agindo com prudência. Segundo, a interpretação do sonho. Agindo com coragem e cautela, Daniel passou a contar ao rei a interpretação do sonho. Primeiro, árvore majestosa. O que significava? A árvore simbolizava a formosura, a grandeza, o poder e a riqueza do reino de Nabucodonosor. Então, representava a Babilônia em toda a sua pujança, né? Em toda a sua grandeza. Realmente, este rei que governou a Babilônia no período de 605 a 562 a.C., foi um dos mais poderosos da história da Mesopotâmia. Ele era extremamente poderoso. Daniel foi enfático ao dizer que a árvore era o próprio rei. És tu, ó rei. Versículo 22. Então, a estátua, a árvore ali, era uma representação do rei Nabucodonosor. Segundo, o juízo divino. O semblante do rei deve ter caído ao ouvir o restante da interpretação.
A primeira parte é boa, o problema é a outra. O seu reino estava com os dias contados. Isso porque a árvore deveria ser cortada, deixando somente o tronco com as suas raízes, presas com ferro e bronze. O verso 15 mostra que a intenção não era a destruição completa de Nabucodonosor, e sim dar-lhe a oportunidade de se converter e reconhecer que o céu reina, que o céu é um reino eterno e absoluto. Ele tinha que reconhecer isso. Então, o juízo divino. Número 2, vivendo entre os animais. Daniel diz ainda que o entendimento do rei seria afetado, seu raciocínio, passando a viver e a comer entre os animais durante 7 tempos. Isso indicava a perda do discernimento mental ou juízo mental por algum tipo de insanidade. Ele viveria durante 7 tempos como um animal. E tem a descrição aí. O conselho de Daniel, então. Ele fez a interpretação com muita prudência, agora ele vai dar o conselho. Percebemos que Daniel não se limitou a explicar o sentido do sonho. Ele também aconselhou o rei a deixar a sua soberba e a renunciar os seus pecados. Está lá no versículo de número 27. Isso envolvia a prática da justiça e o abandono da iniquidade, usando de misericórdia com os pobres. Esses soberanos, esses tiranos, eles eram implacáveis, principalmente com os pobres, porque não dava lucro para eles. Isso mostra que a disciplina sobre o imperador também se devia à sua negligência e à sua falta de misericórdia com os menos afortunados. Então, eles não tinham misericórdia com os pobres, com os mais simples. O Senhor considerou essas falhas tão graves que o rei teria de passar um período de disciplina, comendo com os animais do campo. Olha que terrível. Daniel era um conselheiro de valor e não estava preocupado em satisfazer o rei para manter o seu cargo na corte, razão pela qual admoestou Nabucodonosor sobre seus vícios de caráter. Ou seja, Daniel falou a verdade para Nabucodonosor. Daniel não estava preocupado com o cargo que ele tinha lá na Babilônia. Ele estava preocupado em falar aquilo que Deus realmente determinou. Vamos adiante? Então nós vimos aqui Daniel interpretando e aconselhando o rei Nabucodonosor. Agora vamos ver o cumprimento da profecia e a restauração do rei. Primeiro, Deus abate o orgulho, ou o orgulhoso. 12 meses após o sonho, um ano depois, ele cumpriu-se cabalmente na vida de Nabucodonosor. Daniel 4:29. Quando o rei se vangloriava, no 39, a voz do céu declarou-lhe o destino. Sendo expulso da companhia humana, foi arrancado do convívio humano e passando o rei a viver como animal. Teve um surto que retirou a sua sanidade mental. Ele ficou louco por um tempo, digamos assim. Saiu o juízo. Deus estava mostrando quem era o verdadeiro soberano e que ele resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. No capítulo 5, Daniel declara que quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba,
foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Então Deus resiste aos soberbos. Eu e você precisamos vigiar o nosso coração, a nossa mente, a nossa maneira de ser e de agir, porque Deus resiste e Deus abate. Aqui nós estamos falando do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E olha o que Deus fez. Imagine comigo e com você, né? Reiteradamente a Bíblia adverte sobre os perigos da soberba e do orgulho prepotente. Está lá em Tiago 4 e 6, Provérbios 16 e 5. Eu vou ler Provérbios 16 e 5 na Bíblia na linguagem de hoje. Provérbios 16 e 5. Essa Bíblia na linguagem de hoje você também encontra lá na Provix do pastor Fernando, ou na livraria da associação, ou na CPAD também. Provérbios 16 e 5. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Deus detesta os orgulhosos. Versículo 18. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Então, a pessoa soberba, ela vai para a destruição. Tiago, lá perto de Hebreus, capítulo 4, do lado de Hebreus, tem a carta de Tiago 4 e 6, que diz assim: porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Deus é contra os orgulhosos. Se você é orgulhoso, se você tem algum tipo de soberba no seu coração, saiba que Deus está contra ti. E como diz um amigo meu, a chapa uma hora vai esquentar. Cuidado. Ele diz: Jesus afirmou que qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 14, 10 e 11. Então, eu e você, nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. E se auto-humilhar significa reconhecer a graça de Deus na nossa vida para fazermos o que estamos fazendo. Isso é você se humilhar. Se humilhar não é ficar vestindo roupa rasgada, ficar dando cara de sofrimento, de vitimismo. Não. Se humilhar é reconhecer que Deus é que age na nossa vida e que tudo que nós somos e temos vem de Deus. Isso é se humilhar. Portanto, é melhor se humilhar para ser exaltado por Deus do que se exaltar e ser humilhado por Deus. É a lição prática disso aqui. Número 2, o rei então reconhece a grandeza de Deus. Agora ele reconhece. Tudo isso sobreveio sobre Nabucodonosor para que ele reconhecesse o poder do Altíssimo. Embora fosse chamado pelo profeta Jeremias de servo do Senhor, Jeremias 26, 9, no sentido de ter sido instrumento divino, instrumento de Deus para punir Israel. O rei babilônico não assumiu uma posição de humildade perante Deus, não reconheceu Deus. Ocorre que o ímpio precisa ser confrontado pela palavra de Deus e saber que se encontra perdido. O pecador, o ímpio, o injusto, ele precisa saber disso, o que a palavra de Deus diz. Muito diferente de algumas pregações de hoje,
A mensagem de Deus para o rei não buscou inflar o seu ego, mas mostrar o seu estado para que ele pudesse se arrepender. E assim aconteceu. Passados os dias, conforme a revelação, a consciência de Nabucodonosor retornou, recobrando o juízo. Ele glorificou ao Senhor, Deus dos céus e da terra, e reconheceu o seu poder eterno. Está lá em Daniel 4:34. A restauração do rei da Babilônia mostra que o evangelho tem poder e é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. O evangelho, conforme Paulo escreveu, Romanos 1,16, o evangelho é o poder de salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A pessoa tem que crer. Ela ouve e ela crê. Número 3, terminando. Pregando para todas as pessoas. A postura de Daniel, ao transmitir integralmente a mensagem divina ao rei, nos ensina sobre a necessidade de pregarmos para todas as pessoas, sem medo. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É pregarmos o evangelho sem medo. Na universidade, no trabalho ou em qualquer lugar, fale de Jesus e do plano de salvação indistintamente. Para quem você tiver a oportunidade de falar, fale do plano de salvação em Jesus. Anuncie o evangelho aos pobres e ricos e não tenha receio de testemunhar para as autoridades. Daniel não desistiu de Nabucodonosor e não se deixou levar pelo histórico. Ele sabia que quem transforma é Deus. Então Daniel aproveitou a oportunidade e pregou o evangelho de Deus para Nabucodonosor. Então nós vimos aqui a lição 7/18 de agosto de 2024, Deus abate o coração orgulhoso. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Essa foi a lição de jovens do terceiro trimestre de 2024, a lição número 7. Um abraço apertado para você e sua família. Deixe aqui embaixo o seu gostei, se inscreva aqui no canal, deixe alguma mensagem e venha nos ajudar. Envie o seu Pix ou entre no nosso e-mail e seja um nosso patrocinador. Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo domingo, se Deus quiser.